Boa noite, Janaína. Seja bem-vinda ao Repórter 98. Boa noite. Boa noite a todos que nos ouvem aqui. Olha só, o que temos hoje, de fato, teve decisão do Supremo Tribunal Federal, né, na primeira turma do Supremo, para manter ali a prisão dos 3 suspeitos aí. Então, esse julgamento ele aconteceu, inclusive, numa sessão virtual, que ela foi aberta pelo relator, o ministro Alexandre de Moraes, isso à meia-noite de hoje. E assim que ele abriu, ele já depositou seu voto, ali defendendo a manutenção dessa prisão dos irmãos Brazão e do delegado Rivaldo Barbosa. E aí, na sequência ali, os ministros Carmen Lúcia e Cristiano Zanin também apresentaram seus votos acompanhando o voto do relator. Então, logo depois da meia-noite, a gente já tinha aí uma maioria da primeira turma, que é formada por 5 ministros, né, pela manutenção dessa prisão. Hoje de manhã foi a vez do ministro Luiz Fux também apresentar seu voto, o ministro Flávio Dino também. Aliás, Flávio Dino foi o único ministro ali que apresentou um voto inscrito, e aí no voto dele ele disse que o seguinte, que a investigação revela aí a possibilidade de configuração de um autêntico ecossistema criminoso em uma unidade federada. E aí, depois dessa decisão, hoje de manhã, o ministro Alexandre de Moraes, ele enviou um ofício para o presidente aqui da Câmara dos Deputados, presidente Arthur Lira, comunicando, então, a prisão no caso do Chiquinho Brazão, porque ele é deputado federal, né? Então, já que ele é deputado federal, essa prisão, ela precisa ser analisada pelo plenário do Senado, pelo regimento. A assessoria do presidente da Câmara confirmou que esse ofício foi recebido pelo secretário-geral da mesa, porque o presidente Arthur Lira não está presente. O presidente Arthur Lira ainda não definiu uma data para a sessão, para quando essa sessão deve acontecer, mas já indicou que será o mais breve possível. Mas tem a questão, assim, para que isso seja colocado, é necessário aí a maioria absoluta no quórum, ou seja, é necessário 257 deputados no plenário. Além disso, antes disso, também precisa de um parecer técnico na Comissão de Constituição e Justiça. E hoje, agora, no início da tarde, a presidente da Comissão de Constituição e Justiça, que é a deputada Caroline de Tone, ela apresentou, já designou o relator desse processo, que vai ser o deputado Tarci de Matos, que é do PSD. Então, ele vai apresentar um parecer técnico com relação a essa prisão do deputado Chiquinho Brazão, e a deputada diz que escolheu o deputado Tarci de Matos porque ele é bastante atuante na comissão, ele já foi inclusive vice-presidente, mas também porque o partido dele não está envolvido no caso, como, por exemplo, o PSOL ou União Brasil. Quem também falou hoje aqui, porque no Senado teve uma sessão especial em comemoração aos 200 anos do Senado. Quem estava presente era o ministro Gilmar Mendes, um dos ministros do STF, e ele também foi abordado por jornalistas e comentou em relação à conclusão aí da investigação no caso Marielle. Ele disse o seguinte: ele disse que o envolvimento de agentes públicos é extremamente grave, o envolvimento de agentes públicos no caso, e ele inclusive defendeu uma questão, que ele disse que a conclusão dessa investigação é uma oportunidade para discutir uma reforma das polícias aqui no Brasil. Pacheco, presidente do Senado, também se manifestou agora há pouco, logo depois da sessão. Ele conversou com jornalistas e ele disse que a prisão dos 3 e a conclusão aí da investigação é um marco na repressão contra o crime organizado. Então, só lembrando, né, que os 3 presos, eles estão na Papuda, que é o presídio federal aqui no Distrito Federal. É com vocês aí na bancada. Janaína Camilo, repórter da Jovem Pan Brasília, muito obrigado pela sua participação aqui conosco no Repórter 98 de hoje. Muito obrigado.